Olá, boa noite. Boa Notícia entrevista hoje o fundador do Renova BR, Eduardo Mufarrege. Um dos muitos movimentos de renovação política, o Renova acaba de encerrar o curso para sua primeira turma de lideranças políticas. Gente que nunca exerceu mandato, recebeu bolsa, assistiu a aulas e estudou para se candidatar principalmente ao Legislativo e por diversos partidos. O Renova BR tem o apoio do empresário Abílio Diniz, do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e também do apresentador Luciano Huck. Já Eduardo Mufarrege, com quem estou aqui hoje, é sócio do Fundo de Investimentos Tarpon e presidente do Conselho de Administração da Somos Educação. Seja muito bem-vindo, Eduardo, mais uma vez. Muito obrigado, Amanda. Um prazer estar aqui contigo. É um prazer recebê-lo de novo num curto período de tempo, né? Você esteve aqui no finalzinho do ano passado, a gente gravou essa entrevista, foi a primeira entrevista do ano aí ao ar e hoje você volta porque foi concluído esse ciclo, acho que essa primeira etapa de formação das 133 lideranças políticas, como o Renova BR diz. Queria primeiro saber como é que você se sente ao final desse processo. Bom, eu estou bastante feliz. Nós começamos esse processo em agosto do ano passado, quando a gente começou a estruturar o processo seletivo, o contexto de formação do Renova. Em outubro nós lançamos o processo seletivo, tivemos mais de 4 mil inscritos, selecionamos dentre esses 4 mil inscritos 133 lideranças de diferentes lugares do Brasil. E aí trabalhamos com essas pessoas ao longo de 6 meses. E foi uma jornada incrível. Conheci gente de todos os estados do Brasil, desde liderança indígena de Roraima, liberal do Rio Grande do Sul, lideranças LGBT, empresários, agricultores, egressos do sistema prisional, realmente de tudo. E a gente conseguiu construir um mosaico de pessoas de bem preparadas e que estão dispostas a entrar no jogo para mudar a realidade política desse país. É interessante porque algumas dessas pessoas já disputaram a eleição, mas ninguém nunca ganhou, ninguém nunca exerceu o mandato. Então, são, de fato, novos na política, gente nova na política. Exato. A nossa escolha era de ter apenas pessoas que nunca tinham disputado, nunca tinham sido eleitas. Já podia ter disputado um cargo eletivo, mas você não poderia ter sido eleita. Então, a nossa escolha ficou com essas pessoas e era uma escolha de renovação. Poderíamos ter tido outras pessoas que já tinham disputado o cargo ou não, acho que isso não é um critério de transparência ou de honestidade, mas foi uma escolha de forma de se começar. É interessante essa palavra renovação, porque acho que ela vem permeando todo esse processo eleitoral, mas ainda assim é uma posição um pouco contraditória, paradoxal, porque parece que o sistema político resiste a essa renovação e a sociedade demanda essa renovação. Como é que você vê esse processo? Você acha que há espaço para essa renovação já agora, em 2018, nesta eleição? Eu acho que sim. Esse é um desejo da população, como você bem colocou. A população quer novas práticas e novos personagens. O que a gente não tinha era, de fato, o acesso, né? Novas pessoas, como é que elas acessam a política? De que forma que elas se preparam para serem potenciais candidatos no futuro? E foi nesse sentido que a gente construiu o programa do Renova. Hoje eu diria que a gente tem a melhor safra de candidatos a deputado federal e estadual que esse país viu em muito tempo. Muita gente bem formada, com formação no exterior, com históricos de liderança, resiliência, de contribuição gigantescos. O que essas pessoas não têm ainda é a visibilidade de um político tradicional. É isso que eu ia falar, porque essas pessoas não têm tempo de TV, de rádio. Como é que elas se apresentam? Como é que o eleitor faz para buscar esse candidato? Infelizmente, no Brasil, hoje, para ser pior, para você ser político e estar na mídia, ou você tem que fazer uma delação premiada, ou você tem que estar envolvido num caso de corrupção. Eu acho que é importante que as novas práticas, as boas práticas também sejam noticiadas, para que a gente possa ter, de fato, espaço e abertura para que bons personagens possam contar suas histórias para a população, porque, de fato, não é simples você concorrer com um sistema que está tão arraigado dentro da política. E eu acho que todos os movimentos de renovação política, aí eu incluo não só o Renova BR, mas todos, né? Agora, Livres, Partido Novo, sei lá, todo mundo que está empenhado em construir essa renovação tem a consciência que isso não vai acontecer de uma sentada só em 2018, porque talvez a sociedade fique desesperançada, desencorajada, olhar para o processo eleitoral e veja, poxa, todas as velhas caras, todo mundo que a gente já conhece. Como é que você acha que vai se dar esse ciclo? Eu acho que é um começo, é uma reversão de ciclo, ou uma reversão de tendência. Brasília ficou do jeito que ficou por responsabilidade nossa, da sociedade. Eu, inclusive, faço parte dessa responsabilidade. Todos nós fazemos. Quando a gente não lembra em quem vota, né? Não vota com consciência. Perfeito. E eu acho que a gente consegue mudar isso na medida em que o eleitor assumir a responsabilidade.
fizer as suas escolhas de forma criteriosa, acompanhar o mandato do seu representante, isso é muito importante. Só dessa forma a gente vai conseguir mudar o sistema de representação no Brasil, senão, de fato, fica muito difícil. Mas eu tenho esperança, porque essa é uma questão que o eleitor quer. Ele está pedindo renovação, ele quer ver novas caras, ele quer ver novas práticas. E isso eu acho que a sociedade está se constituindo para que isso de fato aconteça. Então, se o eleitor exercer uma boa escolha, a gente vai ter a renovação. Agora, como você bem colocou, é o começo de um projeto, não é algo que vai acontecer em uma eleição. A gente tem que ter resiliência, essa é uma maratona, uma corrida longa, vamos ter que ter paciência, mas vai dar certo. Quanto tempo tem essa maratona? Eu acho que a gente vai levar alguns ciclos, faz parte. Alguns ciclos são algumas eleições, você diz o quê? De 4 em 4 anos, sei lá, 3, 4 eleições majoritárias? Nos próximos a gente vai começar, nessas eleições a gente já vai ver uma diferença. E eu não estou dizendo isso simplesmente porque eu acredito, porque é algo que a população quer. Se o eleitor colocar uma melhor decisão na mão dele e cumprir o seu papel de cidadão e ir lá, fazer uma boa escolha, eleger um bom candidato, ele vai estar contribuindo para a melhoria do processo. Isso eu acho que está na nossa mão e, enfim, estou vendo as condições para que isso de fato aconteça. O que você diria que limita essa renovação hoje, que vai contra? Eu acho que o sistema político no Brasil ele é difícil, né? O sistema proporcional ele é um sistema que faz com que, estou falando das eleições para o legislativo, né? Para o espectador, deputados estaduais, deputados federais, no caso dessa eleição. Então, assim, você tem custos de eleição muito altos. O sistema proporcional ele é confuso, porque você vota num candidato que está dentro de uma coligação, você muitas vezes tem um distanciamento do eleitor junto ao seu representante, então aquela coisa, o político só aparece aqui na época de eleição, ele não mora aqui, ele não é desse entorno, então acho que tem uma... E o pior, às vezes você vota num candidato e elege outro, né? Que é de outro partido, mas faz parte da mesma coligação, uma coisa doida. É um sistema muito louco, que eu acho que a gente tem que abandonar, e eu acho que tem para 2022 tem a mudança do sistema com distrital misto, e eu acho que isso vai ser um grande ganho para o processo democrático no país, porque vai ajudar com que, primeiro, a gente reduza os custos de campanha, segundo, fazer com que a gente vote mais perto. Sim, essa aproximação. Natural você votar perto daquela pessoa que conhece os problemas da sua cidade, da sua região e que aí vai ser o seu representante em Brasília ou nas assembleias estaduais. Agora, você acha que o fim do financiamento, que a gente tem visto isso, o fim do financiamento de empresas e o financiamento quase que exclusivamente público, né? Porque o brasileiro ainda não tem essa tradição de doação de pessoas físicas, como existe muito nos Estados Unidos ou em outros países, isso acaba limitando a renovação também? Eu acho que a forma como o financiamento público está estruturado hoje, sem dúvida, porque hoje você tem 2 critérios para a distribuição do fundo eleitoral. Tamanho de bancada e votação na última eleição. Então, isso faz com que os maiores partidos detenham o maior quinhão do fundo eleitoral. Independente se eles fazem um bom trabalho de governança, se eles fazem um bom trabalho, por exemplo, de representatividade das mulheres, de representação de outras minorias, por exemplo, a população negra, que hoje está muito subrepresentada dentro do Congresso Nacional, e se eles fazem um bom trabalho de governança, se eles prestam contas. Nada disso existe. Então, a gente tem um financiamento público, mas sem nenhum critério qualitativo de distribuição. Não tem qualidade na distribuição. Isso precisa mudar. Você tirou o financiamento privado, mas botou um financiamento público que ficou na mão de presidentes de partidos que estão tomando a decisão sobre como eles alocam. É um financiamento privado também, de alguma forma, né? Porque se fica na mão desses dirigentes partidários e partidos que muitas vezes são pequenas ou médias empresas, em alguns casos, né? É uma decisão privada do dinheiro público, eu diria que é até pior. Como agravante, o que acaba sendo feito é que grande parte do fundo eleitoral está sendo orientado para reeleger os deputados que hoje possuem mandato. Então, ele virou o fundo reeleitoral. Ótimo, adorei. Essa é um fundo reeleitoral. Como é que se rompe com esse ciclo? Porque, na verdade, a tendência é justamente perpetuar isso, porque se os maiores partidos, justamente os partidos envolvidos na Lava Jato, têm as maiores bancadas, direito ao maior quinhão do fundo eleitoral, do fundo partidário, vão eleger um maior número de deputados, que é difícil, né? Romper. Fica difícil. Primeiro, tem uma questão de participação da sociedade. E aí, como você apontou, não é uma questão nossa cultural de ajudar no financiamento de eleições. Porém, eu já estou vendo gente de bem, gente comprometida, apoiando candidatos, coisa que a gente não via anteriormente. Porque se nós não apoiarmos aqueles candidatos bons, que a gente acredita que são importantes, eles
vão ficar na rua, eles vão ficar pelo caminho, porque eles provavelmente vão receber ou muito pouco ou nada do fundo eleitoral. Então a sociedade precisa ajudar a patrocinar essas novas candidaturas para que elas de fato aconteçam, porque eleição no Brasil custa dinheiro. Não adianta a gente achar que a gente vai neutralizar por completo o custo de uma eleição. Ela custa dinheiro e isso é uma questão que a gente tem que enfrentar. Então, estou vendo um incremento de participação, cada vez mais gente disposta a participar, disposta a doar, porque isso também é uma participação cívica. Não é porque você está doando para um candidato que você vai exigir alguma coisa em troca. Você pode simplesmente acreditar nas ideias daquela pessoa e, de fato, contribuir porque você quer ter ela como um representante, porque você acha que é importante para o país. E isso eu estou começando a enxergar como uma tendência. Ainda não, assim, explosiva, mas a gente começa a ver, o que dá um fio importante aí de esperança. Porque tem esse crowdfunding, né? Imagino, sei lá, nunca fiz, mas, sei lá, você deve ir à página do candidato, deve ter alguma instrução ali, alguma coisa mais ou menos fácil sobre como doar. Sim, pois é, você deveria fazer, escolher o seu candidato e apoiá-lo. Vou escolher os meus ali para apoiar. Você falou agora nesse fim do financiamento privado de empresas, né? Basicamente, você acha que foi um erro do Supremo Tribunal Federal, não que ele quisesse errar naturalmente, mas para tentar corrigir uma injustiça que era a Lava Jato, a corrupção, a propina, o Caixa 2, acabou acertando em outra vítima, assim? Eu acho que a discussão sobre financiamento tem que ser levada mais a sério, porque hoje grande parte dos problemas da sociedade brasileira estão ligados ao clientelismo e ao financiamento de eleições, né? Então, como você financia eleições, as contrapartidas, o quanto a troca de favores dentro de partidos ou anteriormente como você tinha com empresas. Então, isso é uma questão que tem que ser aprofundada. Você eliminou o financiamento de pessoa jurídica que de fato teve uma característica abusiva. Você teve uma empresa que teve um papel quase de protagonista para eleger uma base gigantesca de congressistas. E isso precisa ser, de fato, tinha que ser atacado. Agora, existem formas para você reduzir a relevância do financiamento privado, por exemplo. Você pode regulamentar, né? Poderia dizer que nenhuma empresa pode financiar mais do que 5% dos gastos de campanha de um determinado congressista. Ninguém é dono de mandato do outro com 5% de contribuição, entendeu? Então, assim, você tem essas reflexões que deveriam ser trazidas à mesa. A questão é que você eliminou uma fonte e deixou todo o sistema político a pé. O que ele fez? Ele criou uma alternativa, que foi o fundo eleitoral, como contrapartida do financiamento de pessoa jurídica. E, no final, a resolução ficou pior, né? Então, hoje a gente trocou o privado pelo público, mas ele está hoje nas mãos privadas de decisão. Então, ou a gente revê o critério de distribuição do fundo eleitoral, levando em consideração o melhor interesse da população brasileira, dado que ela está financiando as eleições, ou a gente revê outras formas de financiamento, regulamentando, estabelecendo o limite, teto de campanha e fazendo com que os tetos de campanha sejam honrados de fato, porque isso é uma questão bem importante. Você sabe que o Gustavo Guedes, que é advogado especializado em direito eleitoral, até foi advogado do presidente Temer no caso da cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Ele esteve aqui na semana passada, né, dando uma entrevista ao A Notícia, e ele disse o seguinte, que me chamou muita atenção, que a expectativa dele é que esta eleição para o Congresso seja a eleição com a menor taxa de renovação dos últimos anos, justamente por conta do financiamento eleitoral. Pois é, e é essa... Fundo eleitoral. O Gustavo, ele é do Paraná, né? Sim, exatamente. Então, pois é, e eu acho que assim, o que precisa ser feito é observar isso com atenção. A gente criou um sistema onde você está perpetuando a permanência de atores políticos dentro das estruturas de poder. O financiamento público existe em vários países. Tem um modelo alemão, tem um modelo francês. Vamos buscar referência, então. Deixar do jeito que está, acho que não é no melhor interesse da sociedade brasileira. Agora, Eduardo, a gente viu alguns candidatos novos tentarem entrar na eleição para a presidência da República, na eleição majoritária. A gente viu o Luciano Huck, que é seu amigo, fazer esse movimento e depois foi, voltou, mas, enfim, acabou desistindo da disputa. A gente viu a mesma coisa acontecer com o Joaquim Barbosa, mais recentemente o Datena, que chegou a anunciar sua candidatura ao Senado, depois desistiu. Que fatores você acha que impede que lideranças novas e importantes entrem para arejar esse cenário político e disputem uma eleição presidencial, por exemplo? Olha, na minha opinião, para uma pessoa que tem uma carreira consolidada, que tem uma opção de vida, que está, enfim, com a sua vida confortável, entrar na política é uma decisão muito não óbvia, porque você vai ter
muito da sua vida devassada, exposição excessiva. Então as pessoas se questionam, por que eu vou fazer isso? Né? O ônus para a família, o custo para a família de você ficar... Então as pessoas acho que pensam muito em cima disso. Por que eu vou fazer isso? Né? Se a sociedade não está muitas vezes disposta a vir comigo. Né? Então o que a sociedade precisa olhar, mudar é a forma de olhar a entrada na política. Enquanto a gente ficar achando que qualquer pessoa, como essas que você mencionou, além disso adicionaria o Flávio Rocha, que também... é verdade, que participou, de fato, fez uma campanha e acabou saindo, tentou mesmo. Se a gente olhar para essas pessoas que não são políticos profissionais e falar, ele está querendo entrar na política porque ele tem algum interesse, toda hora que a gente faz isso, a gente está fazendo um desserviço a nós mesmos. Mas acho que o próprio sistema político expulsa essas pessoas de alguma forma. Eu acho que em parte sim, e a outra parte também está na nossa forma de pensar. Não é porque uma pessoa quer se dedicar à política que ela tem algum interesse. Você diria que Luciano Huck, por exemplo, voltaria mais à frente? Eu não sei, não posso responder por ele, mas eu imagino que se as condições para o país daqui a um determinado horizonte de tempo fizerem sentido e ele tiver num momento de vida que fizer sentido, eu acho que sim, assim como o próprio Joaquim Barbosa, Flávio Rocha, o Datena. Eu acho que a gente tem que mudar a nossa forma de pensar. Se uma pessoa, como esses nomes que a gente trouxe, está disposta a entrar na política, que bom! Não são alternativas que a gente quer. A gente não quer gente que não precise de dinheiro, que possa, de fato, transformar a vida das pessoas sem ter nenhuma relação, necessidade. É isso que a gente precisa, a gente tem que estimular isso. Tem um outro recado aí, ficou com aquela pecha de que a política também não é um lugar para amadores, é um lugar para profissionais, porque existe um jogo político, existem jogadas políticas, e se você não tiver aquele traquejo do dia a dia, você pode acabar sendo dinamitado, engolido por esse processo. Eu concordo que sim, acho que não é um lugar para amadores, mas, por outro lado, eu acho que a sociedade está buscando alternativas e está na hora da sociedade ocupar os espaços dentro da política. Vamos falar um pouquinho sobre o Renove, então, esses 133 alunos que passaram 6 meses tendo aulas, refresca a nossa memória, como é que foram essas aulas, que tipo de cursos eles fizeram, como é que foi esse processo de formação? A gente dividiu a formação em 4 partes. Primeiro, o que a gente achava que era mais importante como pedra fundamental, que é formação individual, em ética, liderança, resiliência, como lidar com problemas complexos, liderança adaptativa, como é que você faz para trabalhar com gente que muitas vezes não pensa da mesma forma que você. Essa era uma coisa bem importante, essa era a primeira parte do programa. A segunda parte do programa é um nivelamento sobre os desafios do Brasil. Muitas vezes eu estou vendo a sociedade brasileira ficar discutindo coisas que são pouco importantes do ponto de vista de ideologia. Eu vejo essa discussão de Estado grande, Estado pequeno. A verdade é que o Estado brasileiro não está atendendo a ninguém. Não está atendendo a ninguém. Porque quem precisa de segurança não tem, quem precisa de saúde pública não tem, e quem precisa de educação básica não tem vaga em creche. Então nós temos um problema que a gente precisa enfrentar. Então a nossa formação foi muito orientada a fatos e a trazer as pessoas para entenderem os problemas reais da população. E aí a gente contou com o apoio de muita gente legal que se disponibilizou tempo, horas do seu dia, mentorias para ajudar essas lideranças a aprofundarem os seus pontos de interesse ou muitas vezes de deficiência. Então a gente teve debate sobre questão fiscal, onde a gente contou com o Eduardo Janetti, Marcos Lisboa, Armínio Fraga, Audi Cunha, gente de diferentes... Essas pessoas cobram pelas aulas? São voluntários? São voluntários. Fizeram isso, isso é bacana. Por acreditarem que é importante contribuir com o projeto. O Ricardo Paes de Barros também, para falar sobre desigualdade. Parte de educação básica, eu trouxe uma turma do Todos pela Educação. Segurança, tivemos um debate super extenso, dado que a gente tem dentro do próprio do Renova vários representantes de polícias, né? Hoje, acho que você tem uma tendência de aumento da participação da segurança dentro da política. E na pauta nacional, né? Virou um tema nacional, relevante. Parte de agricultura, sustentabilidade, direitos de minorias. Foi uma formação super variada com o que a gente achava que tinha de melhor de formadores no país. Eficiência do Estado, que é uma coisa que a gente sempre fala, tem dinheiro no Estado? Tem, desde que você tome decisões para liberar esse recurso, não fique perdido todo o recurso dentro da máquina, porque o que aconteceu no Brasil, de fato, é que nos últimos anos a máquina acabou tomando conta do Estado, e essa é uma questão que a gente vai ter que
que atuar, inclusive muito representada, né, dentro do próprio Congresso Nacional. Exato, eu acho que o próximo mandato vai ser mais para corrigir todos os erros do passado, tentar acertar, azeitar essa máquina pública para ver se ela consegue apontar para frente. Exato. Né? Além disso, a gente trouxe a turma da George Washington University dos Estados Unidos para ajudar em planejamento, construção de narrativa, marketing político, como que eles podem se transformar em potenciais líderes políticos com maior grau de efetividade, gestão de equipes, em tudo que envolve um programa de formação de liderança. E a gente terminou com um módulo de formação em Brasília, tivemos uma cerimônia de encerramento na Praça dos Três Poderes, e nesse último final de semana tivemos algumas lideranças do Renova falando no TEDx São Paulo também. Foi um evento bem importante para falar um pouco sobre as suas histórias de vida. E como é que é o perfil dessa turma? É uma turma heterogênea? É uma turma mais homogênea? O que a gente tem aí nesses 133 formados? É muito heterogêneo. A gente tem 38% negros e pardos, 30% de mulheres, gente de todos os estados do Brasil, gente de 21 anos, tem gente de 70 anos, então tem um perfil bastante... Vocês tiveram uma preocupação com isso no processo seletivo, ao deixar isso mais heterogêneo possível? A gente queria ter diversidade de geografia, de território, e a gente também queria ter diversidade de perfis e pautas. Não adiantava ter pessoas muito parecidas, porque a gente acha que, de uma certa forma, tem limitações, né, dentro desse contexto. Muita gente parecida faz com que você não tenha florescimento de debate. E a gente achava que era importante trazer as pessoas para os debates essenciais, das coisas que de fato são importantes. E foi uma experiência incrível, assim, pela minha vivência, eu me sinto muito grato de ter participado desse processo e do que eu tenho conversado com os líderes que participaram desse processo. Eu tive, por exemplo, em Foz do Iguaçu, com o Felipe Mansur, que é um líder Renova da região. Ele foi candidato a prefeito de Foz do Iguaçu em 2 ocasiões, e eu perguntei para ele: pô, Felipe, você já foi candidato a prefeito, nunca venceu, mas o Renova foi importante para você? Ele falou: foi muito importante, porque ele fez com que eu voltasse a acreditar que eu não estou sozinho, que tem gente que está junto comigo compartilhando o mesmo sonho. Eu fiquei bastante feliz. Eu fico emocionada, né? Muito legal. E, por exemplo, ele vai se candidatar ao quê? Ele é candidato a deputado estadual pelo estado do Paraná. Boa. E tem outras histórias? Conta algumas histórias para pré-candidato ainda, né? Como se não fosse para mim uma campanha a pleno vapor, mas pela legislação eleitoral ainda é pré-campanha. Na parte da proporcional ainda tem as pré-candidaturas, porque tem as nomeações, né? As próprias coligações ainda estão sendo constituídas. É verdade. Agora, fala algumas dessas histórias para a gente. Conta uma história inspiradora, uma história bacana de gente que participou. Vou te contar uma história que é incrível, que é a história do Felipe Rigoni. O Felipe Rigoni, ele é deficiente visual. Ele é de Linhares, Espírito Santo. Ele ficou cego com 15 anos e ele estudou na Universidade Federal de Ouro Preto, foi o melhor aluno da turma dele, foi líder da Associação Brasileira das Empresas Júniores, fez um trabalho ótimo, fez um exercício de liderança gigantesco. Depois ele foi para Oxford, na Inglaterra, fazer um mestrado em políticas públicas e voltou ao Brasil para disputar uma eleição pelo Estado do Espírito Santo. Já é um cara super preparado, né? Super preparado e que lida com o maior grau de adversidades possível, né? Porque ele tem uma deficiência visual e tem uma história de vida incrível. Então a gente tem muito dessas histórias que, enfim, dão para nós, acho que nos dão muito conforto de que a gente está caminhando na direção certa. Tem gente, por exemplo, que estava... O caso da Tabata Amaral, que estava estudando em Harvard, formada em astrofísica. Nossa! A Tabata é da periferia aqui de São Paulo, trabalhou na iniciativa privada, fez um exercício muito grande na área de educação. Ela, enfim, é uma ativista forte na área de educação, teve muitas propostas para trabalhar fora do Brasil, mas resolveu voltar e deve sair candidata a deputada federal por São Paulo, ainda é pré-candidata. Então, tem muitas dessas histórias, muitas histórias que inspiram e que merecem ser contadas. Isso, quando a gente olha para essas histórias, a gente vê que
O Brasil tem jeito e que a gente tem que acreditar. Agora, Eduardo, essas pessoas, quando elas falam de política, como é que elas enxergam a política? Elas enxergam a política como uma carreira? Elas querem entrar na política para ficar? Ou elas enxergam a política com um tempo finito de contribuição? Ah, você é deputado por 1, 2 mandatos, e depois saio, volto para a iniciativa privada? Eu acho que depende, né? Você tem gente que tem uma vocação de vida para isso e tem gente que fala, não, eu quero deixar minha contribuição. Né? Como é que você enxerga a política como uma profissão, como uma carreira, ou você acha que a política tem um tempo na vida de cada um? É uma resposta difícil de dar, porque você pega, por exemplo, um deputado. Um deputado, normalmente, quando ele está no segundo mandato, ele está indo muito bem, porque ele já pegou a dinâmica da casa, já sabe como movimentar as pautas, já está em comissões. Enquanto um deputado em primeiro mandato, normalmente é mais difícil. Tá. Inclusive, a gente vai fazer um projeto grande de formação desses deputados que potencialmente forem eleitos, não só aqueles que participarem do Renova, mas todos que estiverem em primeiro mandato, a gente vai fazer uma formação sobre a efetividade parlamentar para que eles possam chegar em Brasília, se chegarem, nas melhores condições possíveis. Bacana, isso antes deles assumirem o mandato. Antes de assumir o mandato. Para eles estarem preparados. Então, a gente já pode esperar uma segunda fase aí pós-eleição, assim, pós-outubro, assim que tiver os eleitos, um outro módulo. Assim. Exato, e não vamos restringir apenas aqueles que participaram do programa do Renova. Quem tiver interesse. Algo de utilidade pública mesmo, porque um representante em Brasília custa muito caro. É verdade, para a gente, né? Para o contribuinte. Agora, e quanto ao perfil ideológico? A gente pensa no Renova BR, você vê muitas das pessoas que ministram as aulas, que dão os cursos, tem um perfil mais liberal, porque tem um apoio de vários empresários, tem enfim, tem vários perfis ideológicos entre os formados também? Não, entre os formados tem muitos perfis ideológicos. A gente tem gente de todos os partidos, tem gente da Rede, tem gente do Novo, tem gente do PPS, tem gente do PSB, tem outras pessoas do PSDB, democratas, tem de fato assim uma constelação grande de partidos. O que a gente focou na nossa formação foi sair do campo ideológico e ir para a parte de fatos. Por exemplo, a questão fiscal. A questão fiscal é uma questão importante, né? O Brasil está com uma crise fiscal importante. Mas isso também acaba passando pela ideologia muitas vezes, né? Se para falar da crise fiscal, o PT tem uma solução e tem uma visão, o PSDB tem outra completamente diferente. Mas a realidade é que o problema fiscal acaba apertando mais as famílias mais pobres, porque você passa a ter uma escassez de crédito, você tem um arroxo da economia, afeta diretamente o emprego. Então, trazer esses fatos foi muito importante e a gente conseguiu ter uma convergência muito grande. Outra questão é a questão da previdência, que no Brasil parece que virou uma questão religiosa. Vamos encarar os fatos. Nós estamos tendo menos filhos, né? As pessoas se casam, quando se casam mais tarde. Tem muita gente que não se casa e a população está vivendo mais. Consequentemente, a gente tem que rever o modelo. Ele não vai parar de pé. O modelo de 50 anos atrás não serve mais para os momentos atuais. Embora tenha gente que jure que não existe déficit nas contas da Previdência. Que os fatos são coisas chatas, né? Eles tentam falar para a gente as coisas, a gente tenta teimar deles. Distorcer, tenta teimar deles, mas não dá. Não, nós temos uma realidade. O Brasil é o país hoje que tem o maior percentual pago em pensões, né, e aposentadorias para a população mais jovem. Como é que vai ficar quando essa população envelhecer? Quem vai pagar? Alguém vai pagar a conta, né? Jovem as futuras gerações, exatamente. Falando um pouquinho só desses partidos escolhidos, você citou alguns, mas eu peguei aqui do próprio Renova BR, né? Vocês me mandaram, então, 19% dos formados escolheram a Rede, 12% Partido Novo, 12% PPS, 10% PSB, 7% PSDB, 6% PDT, 4% Podemos. Aí tem alguns partidos do Centrão aqui, DEM e PP, que ficaram entre 2% e 1%, MDB com 2%, Solidariedade com 2%, PSL do Jair Bolsonaro com 1%. A maioria, aparentemente, escolheu partidos novos ou talvez menos envolvidos com corrupção. Né? Você percebeu essa tendência? Existe? Eu acho que tem partidos que estão mais abertos a esse novo ecossistema da política brasileira. Essa é uma realidade que a gente tem enxergado. Alguns desses partidos procuraram vocês? A gente convidou todos os partidos durante o módulo de formação para que eles viessem se apresentar aos líderes. Dado que no Brasil você não tem candidatura independente ou a candidatura avulsa, as pessoas precisam de partido. Você acha que a candidatura eu acho que é importante, né? Você ter a opção. Por que eu tenho que estar vinculado a um partido? Eu posso Porque depois para governar vai ser difícil pra caramba. Vai. Ninguém optou pelo PT. Por quê?
Na verdade, eu não sei te responder. A gente Mas você já tinha percebido isso? Já, a gente sabia que alguns partidos não estavam representados, mas eu não sei exatamente por quê. A gente teve poucas inscrições de pessoas ligadas, né, ao PT. Desses 133, todos sairão candidatos? Não. A maioria? Como Acho que é uma parte, a maior parte, mas não todos. Teve gente que optou por apoiar outras pessoas, por, enfim, dar um passo para trás, não está no momento de vida. Nunca foi uma premissa obrigatória, né, a pessoa se candidatar. Sempre foi o compromisso da pessoa é de servir ao público e de algum momento estar envolvido com política, mas não obrigatoriamente ser candidato em qualquer momento. Vocês têm uma meta, uma expectativa de quantos possam ser eleitos desse grupo de quase 133 que devem se candidatar? É difícil prever, né? Eu acho que assim vai depender do eleitor. Espero que o máximo possível. Qual é o tipo de apoio que o Renova BR vai dar? Porque assim, vocês tinham essa ideia de fazer o preparatório desses candidatos. E agora que eles efetivamente se tornarem candidatos, vocês vão ajudar no financiamento dessas campanhas? Ou então, não sei, na divulgação? Como é que vai ser? Não, a gente não pode apoiar no financiamento de campanhas. Não, no financiamento não, mas assim, no sentido de ajudar no crowdfunding, gente, venham para cá, doem, ou na divulgação dessas campanhas, não? Por essa mudança, né, do Supremo Tribunal Federal, as pessoas jurídicas, né, não podem apoiar candidaturas, né, de pessoas físicas, nem de endossos. Então, a partir do momento em que forem divulgadas as nominatas, né, que subir no site do TSE que cada um é candidato, aí o Renova tem que ter um papel institucional somente, ele não pode ter um papel específico como um apoiador dessas pessoas. E isso é uma preocupação de vocês? Porque a maioria dessas pessoas vai contar basicamente o quê? Com doação de pessoa física ou com recursos próprios? Exato. É uma preocupação, obviamente, é uma preocupação grande, por isso que a gente faz um convite à população, que ela escolha e apoie. A gente não vai ter um país diferente agindo da mesma forma. É muito importante que a gente haja diferente. Tem um monte de gente boa precisando de muito apoio e tenho certeza que elas seriam ótimos representantes. Então, e não só dentro do Renova, em geral. Tem muita gente boa. Dentro do Renova eu conheço 133 e posso dizer que a gente tem uma excelente oferta, mas esse papel tem que ser feito pela sociedade. Então faz sua propaganda aí. Quem quiser faz o que? Entra no site do Renova agora, essas 133 pessoas estão ali no site de vocês? Sim, entre no nosso site, estão todos lá. O nosso site é www.renovabr.org. A gente também tem uma grande presença em mídias sociais, no Instagram, no Facebook, Twitter também. No Instagram é @renovabr e no Facebook, @BrasilRenova. Rede social é sempre o jeito mais fácil, gente. Agora, esses alunos, eles receberam bolsas, né, de 5 a 2 mil reais, dependendo, né, de onde no país eles moravam, etc. Quanto custou isso para vocês até agora? E quem foram os doadores, os patrocinadores desse curso? A gente teve 550 pessoas que apoiaram o Renova, que foi um número que me surpreendeu. Bastante gente. Muito, foi muito bacana. A gente vai, todos os anos, né, como a gente está no primeiro ano, todos os anos a gente vai divulgar um relatório de atividades auditado pela PricewaterhouseCoopers, que vai ser nosso auditor, com o nome dos doadores, as pessoas que contribuíram, tal. Então a gente vai ter um processo aí exemplar de transparência para que as pessoas possam saber, dado que o Renova também vai ter um programa o ano que vem, que não tem nada a ver com eleição. E como é que vocês vão continuar essa atuação na vida política nacional, né, num ano que não seja um ano eleitoral? Acho que a necessidade de liderança nesse país é gigantesca. Mas aí vocês continuam com os cursos de formação ou vocês vão atuar de outras formas? Cursos de formação, todos os anos. Todos os anos vai virar uma vai classe, virar uma escola de formação de líderes. E aí vocês pretendem expandir, aumentar o número de formados? Existe essa ambição? Essa é uma decisão importante para refletir se a gente quer ter mais alcance, menos alcance. A gente foi procurado por vários países para replicar o modelo do Renova. Olha que legal. E gente de vários estados falando que queria montar uma base do Renova aqui no meu estado. Tipo as filiais. Assim. Tipo umas filiais, umas franquias. Então tem aí uma reflexão bacana sobre modelo de expansão e crescimento. É mesmo, vai virar um bom negócio. Quer dizer, não um negócio no sentido lucrativo, mas um bom negócio bem sucedido, né? Até porque não tem, eu sei, fins lucrativos. Bom, Eduardo, vou interromper nossa entrevista um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, em seguida a gente volta para falar do cenário político atual, saber algumas opiniões e análises do Eduardo. Não sai daí, voltamos já.
Você está assistindo É Notícia. Olá, estamos de volta com o Eduardo Mufarrege, empresário, fundador e idealizador do Renova BR. Vocês sabem, é um movimento de renovação política. Vamos falar então sobre cenário político eleitoral mesmo, atual, de fato. Estamos a menos de 3 meses da eleição, Eduardo, passa rápido. E pelo menos 40% dos eleitores continuam indecisos ou então votando em branco e nulo. Tem instituto que dá até um número maior, 50%, 60%. Esse índice reflete o quê, na sua opinião? Porque é a taxa mais alta para esse período do pleito, assim, das últimas décadas. Descrença geral, desânimo. Por outro lado, a solução não é anular o voto. Não é isso, precisa ficar claro, né? Anular o voto só anula a sua possibilidade de mudança. Faça uma boa escolha, seja lá qual for ela. Mas é preocupante, né? Nós tivemos uma eleição no Amazonas, em Tocantins, que apresentaram esse mesmo padrão, né, de brancos, nulos e abstenção. Não acho que isso é bom. Uma eleição tampão, né? Às Sem vezes dúvida. fica difícil comparar, muita gente faz essa comparação, mas assim, é um mandato tampão até outubro, né? Alguns meses, quando, um poder, quando mas de se alguma compara forma. com as pesquisas, a Sim. gente vê que não está tão descolado. É verdade. Então, a realidade é que ninguém conseguiu entregar um projeto de país que a população olha e fala, é isso, vou com essa pessoa, tenho essa confiança. Mas você acha que é só isso ou a pessoa ainda não entrou de fato na eleição, né? Porque a gente tem uma época de eleição mais curta, talvez em outro período a eleição já estivesse mais na rua e agora que as pessoas talvez tomem conhecimento dos candidatos, de fato. Eu acho que é um pouco efeito como a gente viu na Copa do Mundo. A gente estava fora da Copa do Mundo até começar a ter jogo todo dia. Aí todo mundo vestiu a camisa, veio. tirou do armário, camiseta verde, amarela, que bom, vou sair mais cedo do trabalho, pronto. Exato. Então, acho que nas eleições, espero que a gente veja um comportamento parecido, porque a população tem que participar. E, ao mesmo tempo, tem um efeito novo, né, nessa eleição, Amanda, porque diferente do horário gratuito, que antes era um blocão, agora está muito dividido nas inserções. Sim. Então, quando a população estiver vendo a televisão em casa, né, canais de TV aberta e tal, vai ter acesso à propaganda eleitoral dentro dos blocos mais curtos. Então, acho que a propaganda vai chegar. E aí você acredita, então, nesse sentido, já emendando outra pergunta, que essa máquina das campanhas de rádio, TV, palanques estaduais, vai fazer a diferença? Faz diferença, principalmente por conta das inserções. Se você estivesse dentro de um programa grandão... Aí você muda de canal, desliga, né? Muda, pega o celular, faz qualquer outra coisa, mas acho que como você tem as inserções, as pessoas vão ser pegas no meio da novela e vão acabar vendo uma propaganda eleitoral. E então, aí quem tem mais nesse sentido quem tem mais ganha mais. Tende a se beneficiar. Acho que isso tem uma questão. Também os debates têm a sua relevância. Teremos o nosso aqui 17 de agosto, já anotem aí, debate presidencial. Bacana, temos que acompanhar. Sim. E acho que é a primeira hora da gente começar também a ter os efeitos comparativos. Quem é bom, quem não é, quem sabe entregar, quem só morre pelas palavras. Acho que essa é a hora também importante para a gente começar a ver quem são os candidatos e, mais importante, quem são os candidatos quando perfilados um ao outro. Naquela comparação, né? Porque às vezes você escolhe também por exclusão. Esse é um método legítimo de fazer uma escolha. Se não tem ali o candidato dos seus sonhos, você pode escolher o menos pior, né? Que normalmente a escolha do segundo turno pode ser antecipada para o primeiro dessa Exato. vez. Como que você vê esse esvaziamento das grandes legendas, dos partidos considerados mais ideológicos? Porque nas últimas, sei lá, praticamente desde a redemocratização, a gente viu essa polarização PT-PSDB. Como é que você... É um fim de ciclo e como é que você vê o que entra? É um fim de ciclo, total. A gente está chegando no final. As pessoas, os atores políticos do país, hoje são os atores da redemocratização. Se a gente olhar quem são as principais pessoas que estão no comando, seja das casas, seja das instituições, são as mesmas pessoas. E a população brasileira amadureceu nesse processo, ela evoluiu. É natural que ela queira outros caminhos e outras soluções, porque, de uma certa forma, ela viu que as receitas do passado nos trouxeram para um lugar onde ela não está contente. Mas você vê alguma coisa nova ocupando esse espaço, esse vácuo deixado por PT e pelo PSDB? Porque a gente vê um novo ator político muito forte surgindo, emergindo, que é o Centrão. Essa sopa de letrinhas de partidos médios e pequenos que conquistou muito poder. É verdade, mas, por exemplo, o Bolsonaro é um sintoma disso, né? Alguém que está se colocando como nova política. Outros... Mas que já tem mais de 20 anos de Congresso. Bastante competente em se colocar como nova política. Então, acho que depende um pouco, né, nesse contexto. Eu acho que o principal ponto é de que forma que esse esvaziamento vai criar um novo espaço que vai ser ocupado por outras pessoas.
Eu acho que esse ano, essa eleição é uma eleição de fim de ciclo. Acho que necessariamente a gente vai passar por um novo ciclo na próxima eleição, porque é o que a população está pedindo. Se você olhar a eleição no México, olha o perfil dos candidatos, eles são bem mais jovens que no Brasil. No Brasil, ser político com 80 anos é normal, nada contra as pessoas de 80 anos, meu pai tem um pouco menos disso, minha avó tem um pouco mais que isso, mas a fila tem que andar, gente. Você acaba também elegendo no México um velho político que se apresentou como novo, né? De alguma forma. Mas o que eu estou falando são dos candidatos que concorreram com eles nesses cargos. No Brasil, quem é o candidato a presidente mais jovem? São só os representantes do Centrão também, né? Hoje eu estava até lendo uma reportagem sobre isso, né? Os do DEM e de outros partidos que se colocam como lideranças novas, né? Você tem o ACM Neto com 39, o Rodrigo Maia com 49, Ciro Nogueira, mas que também já são pessoas que estão aí na política há muito tempo, embora sejam mais jovens de idade, né? Exato. Como é que você vê esse xadrez, o quadro eleitoral hoje continua bastante incerto, mas já começa de alguma forma a se definir? A gente teve algumas convenções já, né? Ciro se lançando, Bolsonaro sozinhos, a Marina também deve se lançar sozinha, assim, pelo menos até agora sem apoio de nenhum outro partido, e aí a gente tem o Centrão caminhando com Geraldo Alckmin, finalmente se definiu, deve fortalecer, dar uma musculatura, uma vitaminada aí nesse candidato que andava bastante fragilizado, né? Começa a se definir, o Alckmin ganha uma musculatura importante com esse apoio? Eu acho que ele deu um passo importante dentro do que é a política tradicional. Ele sobreviveu, né? Sobreviveu. Deve ter dado um suspiro de alívio. A grande dúvida é se a política tradicional ainda vai ser quem vai prevalecer nessa eleição. Mas tem outra escolha que não seja a política tradicional, pelo menos quando a gente se refere à disputa presidencial, porque todas as pessoas já participaram, né? Sim, mas tem pessoas que vão se colocar como fora do modelo de alianças. Por exemplo, a Marina. Ela vai se colocar assim. Você enxerga a Marina como uma candidata competitiva ou você acha que ela deve esvaziar e não chegar ao segundo turno, repetindo as últimas duas disputas? É difícil dizer. Ela é muito conhecida pela população, ela tem a simpatia de muita gente. Por outro lado, ela não tem nenhum tipo de apoio ou estrutura. Não tem estrutura, né? Não então, tem tempo de TV. A questão é qual é o peso que a estrutura vai ter. Eu acho a Marina talvez seja, do ponto de vista de imagem, uma das candidaturas mais competitivas, mas a questão é se só a imagem se sustenta. Acho que tem um ponto de interrogação aí. Se você pudesse apostar hoje no segundo turno, eu sei que é bastante indefinido, mas se você estivesse aqui numa mesa de bar apostando seus amigos, bolão da Copa, você tem que apostar. Quem que você imaginaria no segundo turno hoje? Olha, hoje o que a gente tem configurado são candidaturas de mais extremos, né? Então, você tem uma candidatura de direita, conservadora, que é a candidatura do Bolsonaro, e você tem uma candidatura de centro-esquerda, que é a candidatura do Ciro Gomes, talvez como uma candidatura mais consolidada. E você tem um ator no centro, correndo, que é o Geraldo Alckmin, com toda a estrutura, e uma candidata com muito recall, que é a Marina Silva. E aí, quem chega, os dois primeiros cavalos ali no final dessa corrida? É difícil demais dizer, Amanda, nessa altura, porque eu acho que a gente não sabe qual que é o fator da propaganda. Eu acho que a propaganda, por conta das inserções, vai ter um peso grande. Então, você está dizendo que o Alckmin pode se tornar mais competitivo e pode chegar ao segundo turno? Por conta disso. E ele pode chegar ao segundo turno para poder contar as coisas que ele fez. De uma certa forma, você olha o estado de São Paulo em relação ao restante do Brasil, o estado de São Paulo... Ele tem currículo, né? Está numa posição melhor. Então, ele tem algo a dizer. Assim como a Marina também tem algo a dizer em relação à nova forma de fazer política. Então, acho que assim, o eleitor vai ter que contrabalancear esses pontos. O mercado ficou desesperado, né, com a possibilidade desse cenário de segundo turno, Ciro versus Bolsonaro, e agora está mais tranquilo porque acha que o Alckmin de repente ganhou força e pode chegar lá. Agora foi interessante porque recentemente empresários, inclusive o presidente da CNI, o Robson Andrade, disse que não tem receio nenhum de um governo Bolsonaro. Você concorda com ele? Olha, eu não conheço quem é a estrutura de equipe do Bolsonaro. Eu sei que ele tem junto a ele o Paulo Guedes para trabalhar na área de economia. Além disso... Você precisa ouvir o Paulo Guedes, né? Além disso eu não enxerguei nada. Enquanto eu não souber quem é a equipe de planejamento, quem vai estar na área de educação, que é uma questão importante, saúde e tal, eu não consigo ter confiança. Isso depende, a gente não se governa sozinho. É muito importante que você tenha equipe. Esse papel do Centrão, né, e até como os candidatos, de alguma forma, todos foram
atrás do apoio do Centrão. E acho que funcionou ao contrário das últimas eleições, quando você tinha figuras, candidatos mais fortes, né, partidos que vinham ao encontro desses candidatos, parece que isso se inverteu de alguma forma, né, os candidatos mais fracos, pelo menos alguns, como o Alckmin, mas indo atrás desses partidos, e o partido finalmente optou pelo Alckmin. Isso não é uma sinalização ruim do que vai ser a próxima presidência, o próximo Congresso, com esse jogo, essa lógica da política, do velho toma lá da cá, troca de cargos e verbas, é o que vai prevalecer ainda? Eu concordo. Acho que a gente, de fato, você não governa sozinho, mas tem um limite. E eu acho que a sociedade brasileira está cansada justamente disso. Quem que está zelando no melhor interesse da sociedade brasileira? Quem que está ali defendendo os interesses da população como um todo? E a gente não pode fazer com que o interesse de corporações, grupos, partidos prevaleça, ou interesses individuais prevaleçam sobre o interesse coletivo. Então, essa é a questão que está incomodando todo mundo. Você está olhando para isso e falando, pô, é essa a melhor política que a gente consegue produzir? É isso? E é nisso que eu acho que a gente tem que trabalhar para mudar. Como é que a sociedade pode cobrar mais, no sentido de fiscalizar, não só de votar bem, com consciência, mas eu acho que fazer um pós também, um acompanhamento do trabalho do seu representante também é importante? Eu acho que a tecnologia vai ter um papel bem importante. Diferente do que foi no passado, né? Tem agora ferramentas que vão auxiliar o eleitor para que ele faça melhores escolhas, né? Então, eu sou eleitor, de que forma que eu consigo indicar o meu perfil e quais são os candidatos que têm alinhamento com o meu perfil, para sair dessa discussão, não tem ninguém bom. Você já tem apps que fazem isso, né? Aplicativos. E vai ter um que vai ser lançado aí no começo de setembro, que vai ser bem importante, bem no calor da eleição, principalmente para eleições legislativas. Mas como é que vai ser? Tem lá todo o histórico do candidato? Você já ouviu falar do Tinder? É como se fosse o Tinder na política, né? O Tinder do voto. Você fala qual é o tipo de representante que você gostaria de ter e a sua pauta, e a ferramenta te diz quais são as pessoas que têm... Aí você vê se dá match, gente, é isso? Aí você vê se dá match e aí faz a sua escolha. Pelo menos você foi atrás, se educou e viu quem são as pessoas que têm um alinhamento de pensamento e de visão de mundo com a sua. Depois disso tem uma coisa bem importante. Existem ferramentas sendo desenvolvidas de acompanhamento legislativo. Então, quer dizer, do trabalho daquele representante no legislativo. Que projetos ele apresentou, exato. Como ele votou. Vai ter votação, como é que a minha legal. base de votos acha que eu devo votar. E aí tem um vereador que até trabalha com a gente na formação no Renova, um vereador em Belo Horizonte chamado Gabriel Azevedo. Ele desenvolveu um aplicativo que chama Meu Vereador. E ele faz consultas a toda a parte de eleitorado deles, toda a parte de eleitores em relação a todas as votações. E isso dá uma relação com o eleitorado completamente diferente, um nível de participação muito distinto do que a gente tem atualmente. Isso é muito legal. O público mais jovem, então, é um prato cheio, né? Porque... Pois é. O Gabriel, ele é um cara jovem, né? Ele é nosso consultor para a área de formação, ele é uma pessoa que faz política de um jeito diferente. Eu acho que ele teve a sagacidade de entender que tinha que mudar o modelo de representação. Vale olhar, é bem interessante. Vou aproveitar aqui sua formação econômica também, já que você, né, participa lá do Fundo de Investimentos, é presidente do Conselho da Somos Educação. Eu queria saber como você olha um pouco esse cenário econômico, Eduardo. A gente estava esperando o crescimento do governo, o mercado, de forma geral, esperando um crescimento de 3% esse ano. Essa previsão já foi rebaixada para 1,5%. O que aconteceu nesse meio de caminho? O que está precando? O que freia essa retomada da economia brasileira? Confiança. As pessoas estão com medo de investir por um cenário eleitoral muito indefinido, por uma questão institucional importante, né? Essa questão da própria prisão do Lula, se ele está preso e depois alguém solta. Então, a gente está num momento de confusão entre os poderes. E isso, obviamente, traz muita ansiedade e instabilidade. Eu acho que com um governo futuramente democraticamente eleito, essa instabilidade entre os poderes, que é algo novo que a gente está experimentando, né, pelo menos na minha geração, na nossa geração, tende a diminuir. E aí a gente vai ter um cenário, talvez, das coisas mais bem encaixadas. Mas hoje... aí depende de quem foi eleito também, né? Saber se os empresários vão ter essa confiança de soltar esses investimentos represados ou não. Mas eu acho que a questão de volatilidade entre os poderes, eu acho que isso diminui. Porque você teve um presidente que foi democraticamente eleito, ponto. Ele está lá por ter sido escolhido pela população. Com relação então, atribuiria essa volatilidade ou essa falta de investimento a esses dois pontos. Instabilidade institucional com a questão eleitoral. Acho que a instabilidade institucional ela diminui
pós-eleição. A grande questão é se você vai ter um governo a partir de 2019 que nem precisa fazer um aceno para o mercado, não é nada disso, mas o Brasil tem que ter disciplina fiscal. É só isso. Se o Brasil tiver disciplina fiscal, as outras coisas se resolvem. Porque a gente Mas disciplina fiscal significa o quê? Todas as grandes reformas, né? Porque também não tem mais jeito de ter disciplina fiscal se não tiver as reformas estruturantes. Vai ter que encarar, né? a reforma, chegou a hora. As reformas que a gente fala desde os anos 90, chegou a hora, não adianta empurrar com a barriga. A gente empurrou até ali, estamos no fundo ali, perto do precipício. Disciplina fiscal é o que faz com que a gente possa ter uma taxa de juro baixa, as pessoas saiam do cheque especial, param de viver nessa bicicleta que é desconfortável para todo mundo, que as empresas possam ter planejamento, possam empregar as pessoas. Disciplina fiscal é a âncora. O maior fator de desenvolvimento desse país não é mecanismo de distribuição de renda, é ter taxa de juro baixa para que as pessoas sintam bem orientadas para investir, incentivadas a investir, para que as empresas tenham solvência e consigam conduzir seus negócios, para que os cidadãos, 52% dos brasileiros, estão no juro no cheque especial, para que ele não fique sempre apertado, morrendo pela boca, em todo final de mês, para que a gente consiga ter estabilidade, ser como qualquer economia normal no mundo. Mas para isso o governo tem que dar o exemplo. Agora, todas essas reformas são impopulares, né? Você acha que essa será a economia, será a grande pauta da eleição ou não? Pode resvalar por outros grandes temas, segurança pública, corrupção? Acho que nunca ficou tão claro que as reformas são necessárias, por mais impopulares que elas sejam. Então, você não vê ninguém aí defendendo, né? Vamos fazer. Eles preferem falar de outros assuntos. Mas eu acho que todo mundo vai ter que encarar isso. Da esquerda ao centro, à direita, todo mundo vai ter que encarar essas reformas como algo essencial. Porque senão a gente vai ficar brincando de fazer piquenique na boca do vulcão. Você acha que o Brasil vai superar a crise de representatividade e confiança nessa eleição? Ou você ainda acha que o país vai entrar no ano que vem, 2019, mesmo com o novo presidente eleito, mas ainda sob esse clima conflagrado de divisão? Quer dizer, essa eleição resolve ou não? Acho que ela resolve uma parte importante. A gente, de uma certa forma, veio de um processo de impeachment, com um governo que ficou um determinado tempo, com uma impopularidade gigantesca. Eu acho que qualquer governo que for democraticamente eleito vai viver uma realidade bem diferente da atual. A gente já vem vivendo esse clima de divisão desde 2014, né? Pelo menos em 2018 a gente encerra esses longos 4 anos, né? Eu acho que nunca 4 anos foram tão longos na história recente, pelo menos desde a redemocratização. E a eleição de 2014 foi muito agressiva, né? Então, ela marcou essa divisão. Ela não foi legal. Vamos ver como é que vai ser desse ano, né? Se o tom vai ser mais moderado. Vamos para o nosso pinga-fogo, sua parte preferida, Eduardo. Alguns eu vou repetir e outros são novidades. Vamos começar pelos partidos, então. PT. Histórico. PSDB. Histórico. DEM. Tentando se encontrar. Centrão. Gostaria que fosse desnecessário. Bolsonaro. Está dando eco a um desejo da população. Ciro. Está dando eco a um desejo de uma outra parte da população. Marina. Potencial alto. Alckmin. Solidez. Henrique Meirelles. Teve competência histórica, não sei como político. E Fernando Haddad, né, pode ser potencialmente um candidato aí do PT. Acho que o PT, como eu falei, histórico, mas ainda tem força. Um desejo seu para o país? Deixar a camisa que a gente recebeu num lugar melhor e fazer com que a gente possa olhar para o Brasil e ter orgulho. Obrigada, Eduardo, por essa nova entrevista. Volte sempre, daqui a pouco a gente volta para falar sobre os novos cursos e a atuação da Renova BR. Vamos ver como é que vocês vão nas eleições, né? É isso aí. Boa sorte desde já. Obrigada a você pela companhia, pela audiência. Segunda-feira tem mais uma entrevista com um novo convidado e, é claro, eu conto com a sua participação mais uma vez. Uma ótima noite, excelente semana. Até lá. Tchau, tchau.